Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, uma vez mais, a mais esse encontro de estudos em busca de coerência doutrinária. Sexta-feira, última sexta-feira do mês, 21h30. Muito obrigado a todos pela presença e vamos trazendo aqui os nossos companheiros para a nossa reunião de hoje. André Sobreiro, meu amigo de Severínia, a palavra é sua. Boa noite, que bom termos o quarteto reunido depois de tanto tempo, né? Na última, em busca de coerência, eu não pude estar presente. Que bom estarmos aqui, gente. Vamos estudar, que é para isso que a gente se reúne. Alô, Henri Neto, nosso amigo de João Pessoa, Paraíba. Grande abraço. Obrigado, Dejair. Boa noite a todos vocês. Também estou muito feliz que estamos os quatro aqui, né? Para quem gosta da Marvel, o Quarteto Fantástico, eu acho que o Fábio vai entender isso bem direitinho. Um abraço a todos, boa noite e vamos estudar. Fábio Fadel, nosso grande amigo da Praia Grande. Muito boa noite, já emenda com a prece, por favor. Boa noite, Deja, boa noite, André, e os amigos aí, é uma satisfação estar com vocês novamente. Então, vamos todos nos concentrando e pedindo ao Criador, Pai da vida e inteligência suprema, que nos abençoe no intuito de podermos estudar e compreender essa doutrina trazida pelos espíritos superiores. Pois todos nós sabemos que nós só desfrutaremos da verdadeira felicidade quando nós subirmos os degraus da escala espírita. E para isso nós precisamos de compreensão, de estudo e de entendimento. É por esse motivo que eu rogo que os bons espíritos estejam com cada um de nós, nos inspirando e, mais do que isso, tentando fazer que a gente coloque em prática tudo aquilo que nós aprendemos através dos ensinamentos trazidos por Allan Kardec e os espíritos superiores. Dessa maneira, agradecemos mais uma vez pela oportunidade. Graças a Deus e que os bons espíritos estejam com todos nós. Assim seja. Assim seja. Muito bom, moçada. É uma alegria muito grande realmente estarmos reunidos aqui, nós quatro. Uma coisa meio rara de acontecer. E hoje, para a felicidade nossa, deu tudo certo. Vamos logo de início, então, agradecendo aos canais de YouTube da Livraria Espírita Rio Preto, do Centro Espírita Dona Rosa, e a fanpage Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis, todas as 3 instituições aqui de São José do Rio Preto, onde eu me encontro. Caros amigos, nós estamos, então, voltando, como já foi dito, como hoje é a última sexta-feira do mês de janeiro, para esse trabalho de análise que estamos fazendo, denominado Em Busca de Coerência Doutrinária. Estamos no nosso encontro número 21. Rapidamente, para eventualmente quem não saiba, nós iniciamos esse estudo aqui, que é uma vez por mês, para contemplarmos algumas obras doutrinárias paralelas que existem aí dentro da chamada literatura espírita, trazendo algumas análises em torno das contradições, em torno dos pontos existentes nestas obras, que destoam daquilo que foi estabelecido por Allan Kardec. Então, muito embora algumas pessoas chamem de obras complementares, ou como queiram chamar, obras subsidiárias, chame como quiser, a princípio ninguém complementa alguma coisa negando aquilo que foi dito anteriormente, que foi estabelecido de uma forma sólida, consistente, através de um método de trabalho bem rigoroso, estabelecido pelo mestre Kardec, e que, de uma forma ou de outra, por escritores desencarnados, por obras psicográficas, e também por escritores encarnados, muitas vezes até inspirados por espíritos enganadores, acabam trazendo informações contraditórias que, muitas vezes, dificultam ao estudioso espírita uma melhor compreensão da doutrina.
Em função disso, nós iniciamos esse estudo, fundamentamos de início todos os princípios básicos, princípios fundamentais da doutrina espírita, e a partir de uns 2 ou 3 encontros até agora, nós demos início a uma análise em torno da obra de André Luiz, psicografada por Chico Xavier e Valdo Vieira, chamada Evolução em Dois Mundos. Então, a gente está trazendo alguns pontos desse livro e procurando analisá-los em comparação com aquilo que foi estabelecido pela doutrina espírita. Assim sendo, meu caro amigo Fábio Fadel, você tem a honra de dar a sequência aí através desse texto. Bom, deixa eu pôr até o óculos aqui. Bom, 2.8, segunda parte, capítulo 1, alimentação dos desencarnados. Como se verifica a alimentação dos desencarnados? Abandonando o envoltório físico na desencarnação, se o psicossoma está profundamente arraigado às sensações terrestres, sobrevém ao espírito a necessidade inquietante de prosseguir atrelado ao mundo biológico que lhe é familiar. E quando não a supera ao preço do próprio esforço, no auto-reajustamento, provoca os fenômenos da simbiose psíquica que o levam a conviver temporariamente com o halo vital daqueles encarnados com os quais se afine, quando não promove a obsessão espetacular. Na maioria das vezes, os desencarnados em crise dessa ordem são levados pelos agentes da bondade divina aos centros de reeducação do plano espiritual, onde encontram alimentação semelhante à da Terra, porém fluídica, recebendo-a em porções adequadas até que se adaptem aos sistemas de sustentação à esfera superior, em cujos círculos a tomada de substância é tanto menor e tanto mais leve quanto maior se evidencia o enobrecimento da alma, porquanto, pela difusão cutânea, o corpo espiritual, através de sua extrema porosidade, nutre-se de produtos sutilizados ou sínteses quimioeletromagnéticas, auridas no reservatório da natureza e no intercâmbio dos raios vitalizantes e reconstituintes do amor com que os seres se sustentam entre si. Bom, meus amigos? Então, estou ferrado. Quanto mais evoluído, mais fluídico. Eu que sou do churrasco, então, lascou, filho. Aí acho que não escapa nenhum dos 4 aqui. O que eu acho, Deja, é que o começo, apesar de uma linguagem extremamente infeliz, do meu ponto de vista, onde assim, você precisa ficar ouvindo várias palavras que não tem nada a ver com a doutrina dos espíritos. Ele fala que, assim, quando nós desencarnamos, quando a gente ainda não está num estado de espírito mais evoluído ainda, é normal que essas sensações, como fome, frio, ainda possam ter uma reminiscência, ou seja, não que o espírito precise se alimentar, mas ele vai trazer isso. E esse aí é o sofrimento do espírito, no mundo do espírito, em estado de erraticidade. Ele não poder satisfazer as sensações que ele tinha quando encarnado. Então, isso aí eu acho que parece meio normal, o que os espíritos falam, Kardec, que a gente pode ter ainda sensações muito apegadas às coisas da matéria, mas só que nós não podemos satisfazê-las. Agora, essa parte de levar para um centro de reeducação no plano espiritual, onde encontram alimentos semelhantes à terra. Assim, o Kardec teve a oportunidade de entrevistar vários espíritos. Nenhum disse que ia levar para um tal lugar onde ia ter uma reeducação alimentar ou coisa parecida. O próprio Baltazar, quando o Kardec fala com ele fala que ele tinha vontade, mas ele não podia se satisfazer. E eu acho, como você muito bem disse no começo aí da nossa live,
uma coisa que quer complementar não pode contrariar. Então, você está falando determinadas coisas assim, o Kardec teve a oportunidade de ter esse bate-papo com o Baltazar, por exemplo, o gastrônomo, onde ele mostrou que ele tinha a vontade, mas ele não tinha necessidade e não podia satisfazer, porque a gente só vai se alimentar como encarnados para a gente fortificar o nosso corpo físico. Como o espírito não possui órgãos, não tem o menor sentido você ter que se alimentar para poder se energizar, no caso assim. Então, assim, eu dou sempre um azarzinho, né, nesse livro aí, que eu pego uns textos aí meio difíceis, de difícil compreensão para mim, pelo menos, né? E esse negócio de sínteses quimio-eletromagnéticas, eu vou pedir auxílio de vocês aí, para que talvez vocês possam me explicar o que significa isso, né? E por quanto pela difusão cutânea, o corpo espiritual, através de sua extrema porosidade, assim, vocês vão me perdoar, mas porosidade do corpo espiritual, ele está falando do perispírito, DG, é isso que eu entendi ou não? O perispírito é poroso, então? Ele está falando da pele do perispírito, que é muito porosa. Bom, o maior órgão do nosso corpo físico é a pele. Como o espírito e o perispírito não possuem órgãos, então também isso acho que cai por terra. Não sei se vocês podem me ajudar. Eu nesse estudo aí, você me perdoe, André e Henri, acho que eu mais trago dúvida do que esclarecimento, né? Para mim é bastante complicado mesmo. Daí a gente, desculpa cortar eu, o André e o Henri, mas só um comentário rápido. Daí a gente achar, assim, daí a nossa preocupação, vamos dizer assim, no que essas obras podem ajudar as pessoas a entenderem alguma coisa. Mas vamos lá, André, passo para você agora. A gente percebe aqui uma linguagem extremamente prolixa. Ele está num assunto, ele bota uma vírgula, joga para outro assunto, às vezes joga para um terceiro, mas não volta no primeiro, então é bem prolixo, né? O que ele está dizendo aqui, se eu entendi direito, gente, é que os desencarnados, na opinião dele, né? Os desencarnados de menor evolução, eles ainda precisariam de uma alimentação, embora fluídica. O que desmente, assim, frontalmente a obra de Allan Kardec, que nos ensina, no Livro dos Espíritos, que o perispírito não é matéria que precise nem de descanso e nem de reposição de alimento, porque não é matéria que gasta energia, não é matéria que precise de descanso, tá? Simbiose psíquica, gente, seria o que o movimento costuma chamar de vampirismo, ou seja, o desencarnado encosta em você e começa a vampirizar aquilo que ele quer de você. Pode ser alimentação mais grosseira, poderia ser. Isso é linguagem dele, tá? A gente sabe que isso não tem fundamento em Kardec. Pode ser a bebida alcoólica, pode ser um tanto de coisa, tá? O levam a conviver temporariamente no halo vital de encarnados com aqueles que se afinem, ou se afinize, né? Afinidade. Sugando, na linguagem do espírito, André Luiz, aquilo que ele gostava durante a encarnação. A gente sabe que não é assim. Existe uma combinação fluídica, existe uma troca de sensações, mas daí a você achar que o que você come ou o que você bebe está sendo vampirizado, isso não tem fundamento em Kardec. Tá? Isso não tem e nunca teve. Tá? Eu passo a palavra, depois a gente volta para a segunda parte. Vamos lá, Henri Neto, meu amigo. Concordo com tudo que o André falou, Fábio também concordo. Fábio, meu amigo, você não tem que, desculpa, eu estar entendendo, que ninguém está entendendo nada desse negócio, dessa confusão. O que a gente está entendendo é que essa porcaria aí, me desculpa, eu estou tentando me controlar, porque o que é grave, que já chamou a atenção? Gente, o cara entra para ser um trabalhador espírita, então se ele vai trabalhador espírita, ele vai atender pessoas, ele vai participar de uma casa espírita. E aí botam para esse camarada, que nunca teve o nosso lar, ele vai começar a ler isso aí. Aí ele vai chegar, vamos supor que ele chegue e ache estranho.
esse negócio de espírito comendo, espírito manuando e tal. Aí o pessoal falou, não se preocupe, você vai ler o livro, que é o livro da ciência espírita. Aí manda esse livro pro pessoal. É assim. Aí você vê que complica e distorce mais ainda, porque o camarada começar a ler isso daqui, ele não vai entender nada, ele vai simplesmente, bom, ele está dizendo tal, e tem essa coisa do vampirismo que o André tocou também, que é um negócio totalmente fantasioso, né? Fantasioso. Então, assim, é preocupante, por quê? Porque a cada dia essa massa grande do meio espírita vai aumentando, e pior, vai aumentando com desconhecimento. Se vocês pegarem, eu vou fazer o seguinte, vou dar um desafio para todo mundo. Pega uns palestrantes espíritas da Casa Espírita, por exemplo. Pergunta para eles quantos e quais são os princípios espíritas. Quase ninguém vai saber. Agora pergunta para ele como era o nome do Emmanuel há 2000 anos. Ele responde na lata. O senador Publio Lentz. Isso é grave. Quer dizer, vocês estão percebendo como é um negócio complicado? Né? Como o Dejaí chamou a atenção. Porque isso não está ensinando, ele está distorcendo, ele está fazendo com que a pessoa se distancie dos conceitos, se distancie do entendimento do espiritismo, e o pior ainda, prejudicando o comportamento do trabalhador ou do espírito em si. Né? Eu vou parando por aqui, para a gente ter muito mais coisa para falar, eu vou deixar agora com o Dejaí para fazer o seu comentário, né, Dejaí? Vamos lá. O César trouxe um comentário que reflete bem essa dificuldade da linguagem aí, né? A Eida também tinha falado aqui alguma coisa sobre isso. Eu acho que essa é a sensação, Eida, César, pessoal aí, André e tal. Eu acho que essa é a sensação que todos temos, realmente, ao ler esses textos. E eu chamo a atenção para o fato de que nós fizemos alguns recortes aqui, trouxemos alguns pontos apenas. Não é o livro. A primeira parte, por exemplo, é difícil você pegar alguma coisa dali para comentar. Aqui a gente já está na segunda parte, que é uma parte um pouquinho mais assim, não sei se eu uso a palavra palatável, né? A primeira é totalmente indigesta, para não usar uma palavra pior. Primeira parte do livro. A segunda é um pouquinho mais palatável no sentido de que você entende um pouquinho melhor o que ele queria falar, sobre o quê. Agora, entender o que ele está falando aí já é mais complicado. Então, vamos lá. A princípio, o que ele está falando aqui? Primeiro, o Fábio tem razão ao dizer que ele usa termos que não são da doutrina. Né? Psicossoma, por exemplo. O Kardec, o Espiritismo não tem essa palavra, psicossoma. Essa palavra nunca foi utilizada. Então, já eles começam a ficar bastante criativos, esses espíritos, né? Psicossoma está profundamente arraigada. Quer dizer o seguinte, o sujeito, o espírito está profundamente apegado ainda às sensações terrestres, às coisas da Terra. Tudo bem, isso o Kardec até fala sobre isso. Agora, é o espírito, não é o perispírito. A culpa da coisa não é do perispírito. Porque o perispírito não tem emoções, o perispírito não pensa. Ele apenas vai refletir as sensações do espírito. Então, se o espírito está profundamente apegado ainda às coisas da Terra, irão provavelmente sobrevir a ele necessidades ou sensações que sugerem a necessidade de alimentação, de fumo, de qualquer coisa, de qualquer necessidade fisiológica. Ele tem essa sensação. Como o Kardec fala com o Baltazar lá, desejo, sensação, impressão, mas não necessidade, porque ela não existe. Porque o perispírito é um corpo fluídico que não tem nada, como o André frisou, os companheiros já frisaram, o perispírito não tem nada disso que possa suportar uma análise desse tipo aqui. Órgãos, pele, o que quer que seja, que você possa, de alguma maneira, atender uma necessidade ali existente, mesmo que seja com uma alimentação fluídica, não há a menor possibilidade para isso. Não tem cabimento isso tudo que foi dito aqui.
Mas, enfim, nós vamos dar sequência agora. Aí, se alguém... Deixa eu fazer uma emenda, então. Por favor, André. Que a gente tem eu pelo menos tenho, talvez sirva para mais alguém, o hábito de quando a gente lê um texto prolixo desse, a gente não entende nada, a gente fica brigando com a gente mesmo. Uhum. Mas por que eu não consigo entender? Será que eu sou um burro? E se ninguém vier a público falar que esse texto é prolixo, ele atira para todo lado, mas não acerta porcaria nenhuma, as pessoas ficam se culpando. Mas por que eu leio e não entendo? Alguém parou para pensar na diferença desse texto para qualquer texto de Kardec? O quanto um é prolixo, o outro é objetivo e vai direto aonde quer, fala exatamente o que precisa ser falado? Nem se compara. Então a gente precisa começar a pontuar determinadas coisas. Esse texto é extremamente prolixo, como quase tudo que veio, infelizmente, pelo, na minha opinião, admirável médium Chico Xavier. Tá? Não confunda o Chico com as obras que foram por ele psicografadas. Apesar que esse aqui também tem participação do Valdo Vieira. Mas tanto André Luiz como Emmanuel são extremamente prolixos na linguagem. Sim. Só que se ninguém fala, né, se ninguém pontua, fica parecendo que eu não estou entendendo, a minha inteligência é limitada. Não é, não, querido. O texto é ruim de ser lido mesmo. Quando você chega no final do parágrafo, você não lembra o começo. André, mas isso aí é o que corre no movimento espírita mesmo. O pessoal gosta de falar, não, mas é um livro que a gente ainda não consegue compreender, porque é um livro muito profundo, porque é isso, porque é aquilo. Essa é a versão que circula por aí. Né? E como diz o querido amigo e professor Cosme Massi, se ninguém pode entender, por que revelou, então? Também tem essa. Qual a necessidade? Jesus diz assim, tenho muitas coisas a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. O que ele fez? Não disse. Não disse. Aí vem o Zé Mané e fala que está lá na frente. Fora, deixa, aqui no Livro dos Médiuns, Kardec fala que característica de espírito superior é falar pouco e falar diretamente, né? Sem ser prolixo, né? Então, linguagem objetiva. Uma linguagem mais objetiva, né, no caso. A gente vê, pessoal, a consequência de um texto desse. Vamos analisar a consequência numa reunião mediúnica de Jair, por exemplo. Enquanto o dialogador, que é acostumado com Kardec, que é acostumado com as evocações de Kardec, que é acostumado com o Livro dos Médiuns, se pegar um espírito que está ainda nessa perturbação muito grande, ele vai querer esclarecer. Vai dizer, olha, não é bem assim, vai tentar conversar com calma com esse espírito para tentar esclarecer. Reunião mediúnica para esclarecimento. Do outro lado, tem um dialogador que trabalha nesse tipo aí, ele vai aumentar a ilusão do espírito. Ele vai dizer que vai ter uma pessoa que vai trazer água para ele, entendeu, Jair? Que ele vai para um lugar. Isso é horrível. É perfeito. Por causa disso aqui, por causa disso que está aqui, é conduzido pelos agentes da bondade divina. Esse tipo de literatura que o pessoal usa depois, né? Isso aí. Bom, pessoal, podemos passar então? André, agora vão se seguir aí alguns comentários, alguns textos que eventualmente são nossos. Quando for do Kardec, vai ter a referência do livro dele. Então, vamos tocando aí, por favor. Tá. Esse é meu, então? Sim, por favor. A expressão, se o psicossoma está profundamente arraigado às sensações terrestres, troca o efeito pela causa, pois ele vai dizer em seguida que, se isso ocorrer, sobrevém ao espírito a necessidade inquietante de prosseguir atrelado ao mundo biológico que lhe é familiar, quando é justamente o inverso que ocorre, pois o apego é algo do espírito, e é isso que leva o perispírito a ficar muito ligado ao corpo. Aqui, gente, tanto por parte do espírito, quanto por parte do movimento que não rebate, é falta de conhecimento da primeira parte do Livro dos Espíritos. É exatamente como Kardec vai falar, o que é o espírito, que é o ser pensante, né, o princípio inteligente, o que é a matéria e o que é Deus. Sem o entendimento disso, a gente vai colocar no perispírito coisa que ele não tem. Órgãos, memória, registro.
Então, ele colocou em matéria, coisa que não é função da matéria. Tá? Como foi dito, salvo engano, pelo Deja, realmente, psicossoma, gente, é uma forma de você dar um nome bonito para ver se você burla e, de alguma forma, tenta, mostrando erudição, né, mostrando inteligência que não, às vezes não Isso. tem. Como foi dito, acho que foi pela Eida aqui, né? Parece linguagem de camelô. É o César. O César? César. Então, parece linguagem de camelô, tentando vender mercadoria falsificada, né? Enrola, 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 dá volta para todo lado. Olha lá, é o César mesmo, perdão. Então, veja, psico é de pensamento, seria a parte fluídica. Soma, seria a alma, né? Soma seria a parte fluídica, porque costuma se chamar o corpo em alguns momentos, usando essa nomenclatura, tá? Mas essa linguagem não existe. Essa linguagem é uma tentativa de demonstrar uma erudição que não se tem, para ver se consegue enrolar as pessoas, né? Muito típico, não sei se os colegas concordam, muito típico de pseudo-sábio. Vou usar uma linguagem que ninguém entende, que parece bonita, para ver se a galera cai na minha lábia. Uma vez, quando eu ainda frequentava, assim, né, continuamente o Portal de Luz, e eu falei para o grupo que qualquer dia eu ia fazer uma palestra, gente, com linguagem bonita, mas cheia de erro. Só para testar o grupo. Ver se alguém descobria. Ver se alguém descobria o erro doutrinário por trás de uma linguagem bonita, né? Cheia de enfeite, vamos dizer assim. Vamos comentar esse primeiro. Todo mundo comenta esse primeiro, depois eu entro no segundo, deixa? Pode ser, pode ser. Então, vamos lá, por favor. Fábio, você então. Isso mesmo, né? O que o André falou, Deja. Eu acho interessante, a gente viu até na quarta-feira, né, que esses espíritos, muitas vezes, eles colocam, o próprio Kardec falando no Livro dos Médiuns, né, fala sobre caridade, fala sobre Jesus, e fala sobre outras coisas, e com essa linguagem, eles começam a querer, e conseguem, né? Infelizmente conseguem, que quando tem essa linguagem empolada, e depois fala dos os benfeitores, da caridade, do plano espiritual, tudo. Então, o Kardec já deve ter tido, na época dele, o Deja, André e amigos, já experiências não tão agradáveis dessa natureza. E aí ele coloca no Livro dos Médiuns, mas é uma pena, né, que mesmo estando no Livro dos Médiuns, tem gente que ainda contesta, né? Espiritismo é o que está lá no Livro dos Médiuns, não o que a gente tem visto por aí. Henri? Eu queria destacar aqui uma frase que chama muita atenção, que é trocar o efeito pela causa. Se você for colocar e for estudar a escala espírita, está muito claro que uma característica dos espíritos inferiores, imperfeitos, é trocar o efeito pela causa. Então, aqui está exatamente o quê? O espírito que ditou isso é um espírito inferior, que ele está trocando o efeito pela causa. Isso aqui eu não tenho dúvida nenhuma. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas dizem que esses espíritos são superiores, chamam até de escola. Então, vocês estão vendo, a característica deles é trocar o efeito pela causa, né? Então, outra coisa, está lá no Céu e Inferno, que uma das características mais basilares da inferioridade do espírito é apego à matéria. Também está aqui dizendo isso. Então, quando você tem uma leitura da obra de Kardec, você é forte doutrinariamente, você consegue tranquilamente derrubar todos esses textos. Porque é como se quem fosse fazer isso não conhece a obra de Kardec, é totalmente desconhecido para as pessoas que estão fazendo isso, esses espíritos. Esses espíritos nunca nem ouviram falar de espiritismo. Esse é um problema sério. Pode falar, Diego. Pois é isso aí mesmo. Agora, veja só. Deixa eu ver uma coisa aqui. Entendi. Pois é.
espírito de Skol. Isso é só para quem toma Skol, né? Toma cuidado com essa expressão, porque senão o pessoal vai achar que aquele que toma Brahma não é um espírito de Skol, né? Mas vamos lá. Vamos voltar ao sério aqui. Veja, esse comentário eu tinha feito anteriormente, já na análise do texto lá, né? A questão, ele usa a palavra psicossoma, na minha dificuldade interpretativa, na minha dificuldade de entender o que ele quer dizer com psicossoma, eu acho que ele está falando do perispírito, profundamente arraigado às sensações terrestres. Então, ok. Se o psicossoma é o conjunto, ele não pode usar a palavra psicossoma, ele tem que usar a palavra espírito. Porque se o psicossoma é a soma de alma mais perispírito, como agora eu estou me atrevendo a pensar, que poderia não ser apenas o perispírito, no entendimento dele, ele precisaria usar a palavra espírito com E maiúscula, né? Porque espírito é a soma de alma mais perispírito, é o que a gente tem na doutrina espírita. Se você fala psicossoma, você entende o quê? Eu, a princípio, entendi perispírito. Por isso que nós fizemos esse comentário aí. E isso é, como o Henri frisou, trocar o efeito pela causa. A causa é o espírito que é apegado à matéria. Isso produz o fato, leva ao fenômeno do perispírito prender-se mais fortemente ao corpo. Apenas isso. Você pode continuar, André? Vamos lá, então. Segundo parágrafo, vamos dizer assim. Encontramos nesse texto ainda a ideia muito difundida no meio espírita da chamada vampirização, que é quando ele fala, provoca os fenômenos da simbiose psíquica. Em seguida vem a ideia dos centros de reeducação no plano espiritual, onde os necessitados vão receber, abre aspas, alimentação semelhante à da Terra, porém fluídica. E eu acho que essa história de simbiose psíquica, gente, nesse sentido que o André Luiz fala, ela já é uma contradição. Não sei se vocês concordam. Porque se a simbiose é psíquica, como é que você vai roubar comida? A linguagem empolada mesmo, né? Porque se é simbiose psíquica, deve ser de pensamento. Se é de pensamento, ninguém vai roubar, ninguém vai vampirizar comida, né? Então, para mim, aqui já tem uma contradição. Mas deixa quieto por enquanto, né? Como você falou, né, nesse texto eu já tinha comentado, né, o conceito do tal do vampirismo, muito arraigado no movimento espírita, como se os espíritos pudessem chegar perto da gente e começar a roubar o fluido, quase como um parasita mesmo, né? Que a simbiose vem de uma relação parasitária, a análise numa análise mais superficial, tá? Depois, se você aprofundar, aí você vai descobrir que simbiose, uma relação simbiótica e uma parasitária são coisas diferentes, tá? Passo a palavra aí, queridos. Segundo texto aí, Fábio, por favor. Não, então, é interessante quando fala vampirização, pelo menos para mim, me passa essa impressão de que é um espírito mau, que ele está satisfazendo o que ele queria através de um espírito que é bom, coisa parecida. Mas o Kardec, em toda a obra, vai falar sobre pensamentos, né? O Deja e amigos, né? Na questão 469, lá do Livro dos Espíritos, os espíritos falam que para neutralizar uma má influência é só você ter bons pensamentos, pensar no bem, ter Deus acima de todas as coisas e tudo mais. Então, esse termo vampirismo ou simbiose aí, né, que é psíquica, ou seja, para a doutrina espírita, se eu entendi direito isso aí, obviamente que o encarnado ele está pensando, obviamente, está tendo pensamentos que está atraindo esses espíritos que têm a mesma sintonia, afinidade com ele. Agora, depois que desencarna, conforme está na questão 1012 lá, eles se agrupam por afinidade.
E aí, depois desencarnado, vai ter vampirismo? Vampirismo do quê? Não sei se eu entendi direito, tá? Vocês me corrijam aí, ô Deja. Então, assim, para mim, depois levar para ter uma alimentação semelhante à da Terra, o Kardec fala que se você faz isso, você vai estar deixando o espírito em estado de ilusão, e que o ideal é que nós esclareçamos o espírito para que ele saia dessa ilusão. Agora, vai levar para um lugar onde vai ter o quê, né? No mundo espiritual, lá na reeducação do plano espiritual. Vai ter churrasco? Uma picanha fluídica. Então, churrascaria nosso lar. Então, esse tipo de coisa aí, sei lá, para mim não tem o menor sentido uma coisa dessa. E volto a dizer, o Kardec teve a oportunidade de falar com vários e vários espíritos. Eu acho muito, André, muito estranho nenhum deles ter falado sobre isso. Só depois que vieram falar um negócio desse, e algumas pessoas falam, mas naquela época não podia ser dito, o pessoal não ia entender. Para mim, isso eu faço entendimento. Naquela época lá, os espíritos poderiam falar para o Kardec, olha, eles me levam para algum lugar onde eu como, onde eu bebo, ou coisa parecida, mas não teve isso, pelo menos que eu me recordo na obra do Kardec. Aqui, desculpem se eu atropelei alguém aí, vale lembrar que Kardec, quando ele escreve o livro Céu e Inferno, na primeira edição, ele tem como é que eu posso dizer? Ele tem uma introdução que eu não sei por que cargas d'água. É um prefácio que, teoricamente, foi excluído das seguintes. Não sei por quê, enfim. E ali ele fala que os casos que ele pega para colocar na segunda parte do livro, lá nos exemplos, Exato. Ele escolhe casos que dão uma amostra mais correta possível do plano espiritual. Então, veja, gente, se ali ninguém fala de hospital, ninguém fala de colônia, ninguém fala de comida, quando alguém fala que existe porque a doutrina foi atualizada, você está dizendo que essa amostra de Kardec falhou. E ele deixa claro, ele pega e publica casos específicos que dão, né, um panorama geral do mundo espírita, né? A gente tem o hábito de chamar de plano espiritual. Olha só. Então, na hora de escolher os casos, Kardec escorregou. Esse detalhe ele tem que ser levado em consideração, né? Esse método, vamos dizer assim, que ele escolhe lá para escolher os casos no céu e inferno, né, queridos? E, André, eu acho extremamente relevante se algum espírito falasse isso para ele, eu acho que seria uma informação bem relevante para nós encarnados, não é verdade? E o Kardec deixar de colocar, eu acho que, não sei, 67 espíritos e nenhum falou sobre isso. Agora, um outro fala uma coisa que, do meu ponto de vista, é extremamente relevante para nós encarnados aqui, o Kardec deixa de pôr. Então, eu acho estranho, bem estranho isso aí. Bem estranho, concordo. Henri, o segundo texto, por favor, amigo. Exatamente, André tocou no ponto muito importante. E a palavra vampirismo, inclusive, né, tem até um livro do Herculano Pires sobre vampirismo que ele desce além, André Luiz. Diz que ele é um neófito empolgado. Tá? Então, daí vocês tiram. Porque o que eu estudo o espiritismo? O Céu e Inferno, como o André bem lembrou, o sofrimento moral do espírito. O que esses caras estão estudando aí? Parece que está estudando o encarnado, a matéria. Físico. Sofrimento físico. Físico. Exatamente, André. É isso aí. É como que eles estivessem confundindo o espírito com o corpo. E outra coisa, vocês podem prestar atenção, André. Esse negócio de chakra. Não, porque tem o chakra laríngeo, o chakra do... Isso, para mim, é uma visão de corpo. Não tem visão de espírito num negócio desse. Então, é complicadíssimo. Eles ficam usando uma materialização do mundo espiritual. Né? Porque fazem o quê? Trocam o efeito pela causa. Isso aí basilar demais. Basilar demais.
É isso aí. Deixa eu ver se eu entendi aqui uma coisa que a Eida colocou. Eida, por gentileza, explica para nós. Esse texto aqui é da inteligência artificial ou é seu? Eu só queria entender isso. Porque você falou que na inteligência artificial era isso aqui, ó, psicossoma é o termo tal, tal, né? Que designa a unidade psicofísica do ser humano, ou seja, a união do corpo e da alma. Essa é a hipótese que eu aventei agora há pouco. Falei, é uma possível interpretação que ele teria criado o termo psicossoma para se referir à união alma e perispírito, né? Alma e perispírito. Só que aí seria união da alma com o corpo físico, de acordo com a inteligência artificial, que também já não corresponde ao mesmo pensamento. Enfim, vamos lá, vamos ver o que ela tem para nos dizer. É tudo do IA. Tudo do IA. Então, eu tendo a concordar, no caso aqui, Eida, que se ele está se referindo ao perispírito, com a palavra psicossoma, aí, então, a inteligência artificial estaria definindo corretamente. Ela está, talvez, buscando referência em André Luiz. Concordo com você que ela podia ajudar a gente nisso, mas não vai ajudar, porque essa literatura está aí e não tem inteligência artificial ou natural nenhuma dessas que estão por aí que vão conseguir separar o que é espiritismo e o que não é espiritismo nessa balbúrdia que está hoje, né? Mas eu concordaria, se ele se refere ao perispírito, fazendo a abstenção aqui das palavras, se você falar do perispírito, e aí também há uma coisa errada, corpo astral não tem essa definição em Kardec também, é só perispírito mesmo, e está definido como veículo de manifestação da consciência que permite a interação com a dimensão extrafísica. Também não, realmente é uma confusão danada, concordo com você. Dimensão extrafísica, muito complicado, né? Vamos lá, vamos voltar ao texto aqui. Falta só a minha palavra, mas não tem nada a acrescentar ao que os amigos já comentaram. André, você pode continuar, por favor? Vamos lá, aqui é a citação do livro, né? Até que se adaptem aos sistemas de sustentação da esfera superior, em cujos círculos a tomada de substância é tanto menor e tanto mais leve quanto mais se evidencia o enobrecimento da alma. Ou seja, estamos lascados. O texto de baixo está ligado, André, se você puder colocar junto. Só para não perder a piada, né? A gente que até chora por causa de um churrasco. Aí vem uma observação do Deja, né? Observar que, mesmo alcançando sistemas de sustentação da esfera superior, ainda continua precisando, se bem que em quantidade menor e mais leve. Ou seja, a gente, segundo o André Luiz, vai precisar de alguma forma de alimentação durante muito tempo ainda, muita evolução, né? O que eu entendi do texto dele, né? Sei lá. Eu também queria saber o que é sistema de sustentação da esfera superior. Não quero saber, não quero saber. Eu sei sobre a evolução do espírito, né? Mas sistema de sustentação da esfera superior, para mim é... Não sei. Não tenho a menor ideia, Fábio, sinceramente. Vamos lá, Fábio. É todo seu aí, essa parte final. Aí. Então, eu imagino, volto a dizer, eu não sei direito o que ele se refere a sistema de sustentação da esfera superior, mas o espírito ele fica num estado de perturbação depois da desencarnação, onde pode ocorrer essa vontade das coisas materiais. Mas a partir do momento que ele se conscientiza, não sei onde que ele tem que estar, em que esfera, eu também não sabia nem que tinha esfera, ele vai tomando consciência, vai se melhorando. Então, assim, o que deu para entender aí, que eu consigo entender, é que mesmo o espírito for se esclarecendo, ou ele for evoluindo, mesmo assim, não some essa vontade das coisas materiais, o que, do meu ponto de vista, não vai também contra os ensinos do Kardec. Tanto mais leve, quanto maior se evidencia o enobrecimento da alma. Enobrecimento da alma, eu imagino que é a evolução espiritual, se for isso aí. Deve ser. Vamos supor, que
esse enobrecimento da alma faça com que os espíritos eles cheguem até o sistema de sustentação da esfera superior. Que eu estou imaginando que é o quê? Que o espírito está evoluindo cada vez mais, e assim, um espírito já é mais evoluído e ainda ter vontade do churrasco, da feijoada ou coisa parecida, não me parece também muito uma informação que vem ao encontro ao que nos dizem os espíritos na obra do Kardec, né? Tá pois bem fora. Tá falando. O grande problema desse conceito de esferas, isso é muito antigo. Os povos antigos acreditavam que existiam 7 céus, esse negócio de quinto dos infernos. Kardec explica lá de onde é que vem esse termo, lá no Céu e Inferno, que os povos antigos dividiam esferas evolutivas. Isso não existe. E o cara está aqui falando em esfera superior. Quer dizer, lá antes de Kardec, as pessoas acreditavam que tinha esferas, várias esferas superiores. Aí vem Kardec, os espíritos superiores, faz toda a publicação, todo o seu trabalho, explicando, chega no Céu e Inferno, porque no livro do Espírito ele cita isso também. Depois da 1012, quando ele fala que não existe lugares circunscritos, ele fala, não existe isso. Eu acho que é a 1014, que fala que não tem esferas no mundo espiritual. Depois no Céu e Inferno ele pega isso e amplifica. E diz que esse negócio de acreditar que existem esferas, isso não existe. Isso é coisa antiga dos gregos lá, que viam a Terra como fosse uma abóbada. E aí eles imaginavam que tinham coisas mais evoluídas, e isso aí é totalmente refutável por Kardec. E eu fico bobo porque um livro desse, que é muito... não tem sentido, as pessoas ainda acham que isso daí é melhor ou mais evoluído do que Kardec. Não tem sentido nenhum. Pois deixa eu, antes de pegar o texto, deixa eu ver o Ana, dá uma refrescada na minha memória aqui, porque eu falo uma coisa, daqui 5 minutos eu já não sei mais o que eu falei. Qual seria o trocadilho aí, por gentileza, só para lembrar aqui. Agora vamos ao texto. Veja só, o Henri falou em esferas, né? Esferas que é a palavra usada, né? Esfera superior. Esfera superior. Talvez ele esteja usando em sentido simbólico, assim como a gente fala, né? Por exemplo, vamos criar uma analogia aqui para a gente entender. Se a gente se referir ao futebol brasileiro, por exemplo, os times que estão na Série A estão na esfera superior, né? Mas nesse sentido é simbólico, não é esfera nenhuma. Não sei se ele pretende se servir da expressão como um simbolismo, ou se ele ainda está, de fato, apegado àquelas culturas antigas que falavam em 7 céus, 9 céus, alguns falavam em 12, né? Então, vamos dar um crédito para ele aí, né, Henri? Vai que ele, de fato... Deixa... Vamos lá. Mas a dificuldade para mim, nesse texto aí, é entender 2 coisas. Como o Fábio falou, eu também. Sistema de sustentação da esfera superior. Aí ainda está falando que talvez seja um sistema que segura a cidade suspensa, né? Pode ser. Gostei dessa. Mas, na verdade, não dá para entender muito bem o que é sistema de sustentação da esfera superior. Presume-se que o espírito, ao evoluir, ele alcança uma condição melhor, vai conviver com espíritos melhores, então, digamos assim, ele se adapta a uma nova realidade. Vamos entender que seja isso, né? Mas aí fica pior ainda, porque ele fala em cujos círculos, quer dizer, nesses círculos, nessas dimensões, nesses níveis, ainda existe uma tomada de substância. Quer dizer, a picanha seria menos sólida, talvez, menos gordurosa, né, André? Aí não se sabe ao certo como é que seria, né? Mas, enfim... Em vez de picanha, ia ser uma sopinha de carne moída, Oder. Pois é, um caldinho, né?
Bom, voltamos aqui agora para o Henri. Henri, esse é teu. De qualquer modo, porém, o corpo espiritual, com alguma provisão de substância específica, ou simplesmente sem ela, quando já consiga valer-se apenas da difusão cutânea para refazer seus potenciais energéticos, meu Deus do céu, conta com os processos da assimilação e da desassimilação dos recursos que lhe são peculiares. Não prescindindo do trabalho de exudação dos resíduos pela epiderme ou pelos emuctórios, né? O que é o emuctórios? Embaixo. Órgão, abertura ou canal, por onde se excretam produtos elimináveis do organismo, intestinos, rins, pulmões, etc. Normais, compreendendo-se, no entanto, que pela harmonia de nível nas operações nutritivas e pela essencialização dos elementos absorvidos. Não existem para o veículo psicomático determinado excessos e inconvenientes dos sólidos e líquidos da excreta comum. Pelo amor de Deus, o que é excessos e inconvenientes da excreta comum? Será que ele está querendo dizer, por exemplo, que as fezes não fedem? É um negócio muito doido, porque se a gente já sabe que não tem, o espírito não tem órgãos, não tem sentido esse deixo nenhum, não tem sentido nenhum. Difusão cutânea, quer dizer, como o já falou, está falando que o espírito tem pele, né? Trabalho de exudação dos resíduos pela epiderme, pelos nucleótidos. Aí você. Aí não, o cara lê o nosso lá e fala assim, mas tem banheiro no nosso lá. Não, mas se você quiser entender, vai lá que lá no Evolução do Dormir está explicando. Aí ele vai explicar usando isso aqui. Que o espírito vai ter que ter um banheiro, vai ter que ter uma casa, porque ele precisa disso aqui. É uma palhaçada. Eu perco até um pouco de paciência, porque outra coisa, gente, olha que confusão que esse cara está tentando dizer, esse espírito está tentando dizer que o espírito é um corpo material. Porque para que serve a alimentação? Para manter a conservação do corpo. O espírito não tem corpo. Então ele não precisa se alimentar. Isso é simples de se entender. Para que o corpo tem órgãos? Para manter, e cada órgão tem uma função. Então, se tem função, tudo bem. Aí o pessoal fala, não, mas eu já vi espírito que está dizendo que está sofrendo com dor não sei aonde, não sei o. Isso é mental, gente. Mental não gosto nem dessa palavra do espiritismo. Isso é um negócio psicológico do espírito. Não tem nada a ver com isso. Com que ele tem um pulmão, ele tem. Não tem. Não tem. Sabe por quê? Porque não tem função. Qual seria a função de um intestino para um espírito? Leia lá, quando Kardec evoca o Baltazar, ele fala exatamente isso, o Baltazar, que ele tem o desejo, mas não tem a necessidade de comer. Então, é isso. Quando a gente vai estudar espírito, são sofrimentos morais, e não sofrimentos físicos e necessidades físicas. E o pessoal não divide isso. Aí fica dizendo que espírito está reencarnando com as pessoas que reencarnam, por exemplo, cegas, porque na outra reencarnação foram suicidas, deram um tiro nos olhos, na cabeça e danificou o perispírito. Também não tem sentido isso, danificar o perispírito. Aí você vai na obra e você vê que não é assim. O perispírito não é destruído, não é lesado numa situação quando atinge o corpo. Então não existe essa dependência de perispírito e corpo assim, interligada de uma coisa assim, como o pessoal do meio espírita fala. Agora, por que eles fazem isso? Não leem Kardec e leem isso aqui. Aí fica acreditando que isso tudo aqui é verdade. E aí complica, porque se você começa a ler isso aqui sem ler o livro dos espíritos, ou sem ler a obra, sabe o que vai acontecer? Você fica sem acreditar. Você se choca quando vai ler ela, Kardec. Não estou entendendo nada. Está difícil, porque você já tem uma ideia preconcebida, engessada.
por esses pseudo-sábios. Isso é um negócio sério, é sério. Às vezes a gente brinca aqui, a gente brinca porque não tem mais condição de bater, porque é difícil, né? É difícil mesmo. Você veja um texto desse, já só uma dúvida que eu tive aqui. Esse você que colocou, ou está lá no livro explicando o que é essas coisas aqui? Não, eu coloquei porque era preciso ir ao dicionário. Eu fui ao dicionário. Quer dizer, nem isso ele faz. Ele usa uma palavra dessa, né, para dificultar mesmo. Você acha que um cara normal vai entender o que está no mictório? Ou então excesso de excreta comum? Não tem sentido, gente. É uma linguagem muito empolada, prolixa, que só faz confundir. Passo para os demais. André, para você, então. Quando ele fala que não existem para o veículo psicossomático determinados excessos e inconveniências dos sólidos e líquidos excreta comum, ele pode estar falando, por exemplo, o que não justifica, né? Porque, por exemplo, gente, quando você faz xixi, faz cocô, você tem que ter uma rede de esgoto. Então, nas colônias não tem esgoto. Para onde vai isso? Tem um espaço aí, joga para o espaço. Enfim, fica mais uma pergunta sem resposta, né? Você já deu o exemplo, né, das fezes não terem cheiro forte. A existência de um lugar ou de uma rede para escoar esses excrementos é uma outra possibilidade aqui dentro disso, né? Agora, difusão cutânea, gente, significa dizer que o espírito tem pele. Ele tá fazendo uma confusão gigantesca aqui. Gigantesca, lógico. Nós vamos nos lembrar da escala espírita, né? E da própria definição do materialista por Allan Kardec, onde ele fala do materialista que é aquele que só acredita na existência do corpo, né? Ou seja, o materialista acredita que não tem ou não é uma alma. Se ele não tem o espírito fora. Portanto, não existe espírito nem no corpo, nem fora, não existe o chamado mundo espírita. E o André Luiz, ele se define como um materialista na introdução de Nosso Lar. Gente, como ele era médico e ele demonstra um amor e um orgulho imenso pela medicina, na minha opinião, ele está tentando fazer a função de um médico lá. Só que ele está olhando para a alma e confundindo com o corpo. É o que vocês falaram lá. Ele está misturando o efeito com a causa. A única coisa que me ajuda a esquecer, me ajuda a entender é isso, né? A escala espírita, Kardec fala que os espíritos de terceira ordem, ele tem noções muito, muito ruins e muito superficiais do plano espiritual, ou do mundo espírita, e o que tem lá, eles confundem com o que tem aqui. Se você olhar no item 101, na descrição dos espíritos imperfeitos, né, na ordem, não nas classes, você vai lembrar disso. Então, quando o André Luiz fala que vê casa, vê maca, vê comida, para mim, ele está confundindo os planos. Kardec, nesse ponto, ele me ajuda a entender bem o que acontece com esse espírito. Perfeito. Concluiu, André? Sim. Fábio? Deja, a impressão que passa é que quando a coisa começa torta, depois você quer endireitar, piora mais ainda. Obviamente, se ele fala que o espírito está comendo, está bebendo, conforme ele disse, excesso de inconveniências de sólidos e líquidos. Então, obviamente que esse alimento ele precisava sair por algum lugar. Agora, se tudo é igual, aqui como o espírito ele está falando que é igual aqui encarnado, por que seria diferente quando fosse sair? Por que teria que sair pela pele? Obviamente não tem pele. Então, para querer justificar, Deja, determinadas coisas, a conclusão acaba ficando pior, entendeu? Já que come, já que bebe, então tem que defecar e urinar, pronto. E faz lá um sistema de esgoto lá onde eles acham que estão morando e sustenta isso.
volto a dizer, qual o problema? Já que está comendo, já está mastigando, já está fazendo digestão e tudo mais, já tem pele, já tem o estômago, o esôfago e tudo mais, tem que ter um ânus, tem que ter um lugar para onde sair, todo esse tipo de coisa. Por que muda só nessa parte final, Deja? Então, ainda vai saindo pela pele? Não sei, assim... Que ele fala pela epiderme ou pelos emunctórios, né? Então, verdade, Deja. Então, eu acho que, volto a dizer, começou um negócio meio torto, aí agora para tentar terminar, parece uma série, aquelas séries longas, que o autor ele vai se perdendo no meio da série assim, não sabe como terminar a série, sabe, Deja? Para mim, assim, tudo é igual, só na hora da saída do alimento que muda, então, sei lá. De verdade, eu não entendo e também não faço a menor questão de entender nada disso aí, Você citou aí, me lembrou a série Lost. Lost era assim. Que eu estava pensando, Não acabava nunca, né? E quando acabou, ficou um monte de coisa sem explicação depois. Sem explicação, ele não conseguiu explicar, né? Mas Eida, é exatamente isso mesmo. A difusão cutânea, ele está querendo dizer isso aí mesmo, alimentação pela pele, como se realmente tivesse pele, né? Então, seria um processo através do qual o espírito se refazeria energeticamente, como ele está dizendo aí, né? Potenciais energéticos, através dessa difusão cutânea. Mas isso quando, olha lá, ele fala assim, de qualquer modo, porém, o corpo espiritual, aí é o perispírito, né? Com alguma provisão de substância específica ou simplesmente sem ela, o que ele está querendo dizer assim, aquele que ainda precisa comer alguma coisa, ingerir alguma coisa, ou aquele que não precisa, porque ele já se vale da difusão cutânea, então ele não come mais, a coisa se dá, o processo de refazimento energético se dá pela pele, também não saberia explicar como. Em qualquer dessas circunstâncias, ele vai contar com os processos de assimilação e desassimilação dos recursos que lhe são peculiares. Então, é todo aquele processamento daquilo que ele ingeriu, que adentrar a estrutura dele, processar aquilo e depois desprocessar, ou seja, botar para fora, vamos dizer assim. E aí que ele vem com essa história. Não prescindindo, ou seja, ele não vai dispensar, né? A exudação dos resíduos, que é botar para fora os resíduos, ou pela pele, ou pelos emunctórios. E aí entra ânus, entra intestinos, rins, pulmões, etc., porque o ar você expele pela boca, os pulmões vão lá, os rins filtram o que tem que fazer. Quer dizer, os órgãos ali teriam funções, que o Henrique acabou de falar, não tem nem órgãos, quanto menos funções, né? Agora, pela harmonia de nível, aí não dá para você entender muito bem, nas operações nutritivas e pela essencialização dos elementos absorvidos, quer dizer, vai depender, creio eu, aí, de quanto o sujeito é elevado ou não. Então, essa operação nutritiva, o elemento absorvido vai ter uma natureza diferente, etc. Em qualquer das circunstâncias, lá ele não vai ter determinados excessos, determinadas inconveniências que a gente tem aqui com os sólidos e líquidos da excreta comum. Quer dizer, aqui tem a urina, tem as fezes, etc, etc. Lá, ele não tem a inconveniência dos excessos. Não tem determinados excessos e inconveniências. Então, foi aí que eu fiquei na dúvida. Sabe? O que ele está querendo dizer com as inconveniências, por exemplo? O espírito vai no banheiro, né, André? Tem aquele caso, o sujeito sai da reunião, ele pede licença numa reunião lá no mundo espírita, é isso aí, né? Sim. Pede licença para o pessoal para ele ir no banheiro, tá? Daí vocês falaram agora há pouco em questão de esgoto, etc. Eu imagino que nessa estrutura toda da cidade, de nosso lar,
que tem coisas muito mais sofisticadas, é óbvio que também tem uma rede de esgoto lá. Pelo amor de Deus, será que não tem? Deve ter, né? Moçada. Esse é o típico diálogo que não vai chegar em lugar nenhum. Não vai. Então vamos deixar quieto, né? Podemos passar? Como ninguém falou nada, eu acho que podemos. Agora a sequência, deixa eu ver. Henri leu, Fábio começou, André, então agora sou eu, né? Ainda na segunda parte, segundo capítulo agora, vamos pegar um pedacinho lá. Linguagem. Esse é um outro ponto interessante, que a gente vai ver determinadas abordagens que o André Luiz faz nessa obra, que a gente não consegue compreender muito bem. Vamos lá, vamos pegar alguns recortezinhos aqui. Essa segunda parte ela vai se estruturando assim, algumas perguntinhas são colocadas no início dos textos, né? Como se alguém estivesse perguntando e ele vai falando, né? Como se caracteriza a linguagem entre os espíritos? Aí ele vai dizer, incontestavelmente, a linguagem do espírito é, acima de tudo, a imagem que exterioriza de si próprio. Essa frase, para mim, já não consigo compreender. Eu devo ser meio burrinho, que eu não sei. A imagem que ele exterioriza faz o outro entender, é, acima de tudo, a imagem que ele exterioriza. Bom, vamos em frente, vai. Isso ocorre mesmo no plano físico. Então, ele está dizendo que aqui também é assim, em que alguém, sabendo refletir-se, necessitará poucas palavras para definir a largueza de seus planos e sentimentos, acomodando-se à síntese que lhe angaria maior cabedal de tempo e influência. Você vê como os textos são... Você tem que parar, prestar atenção, olhar bem, quer dizer, é um negócio meio assim, né? Então, vamos lá, vamos ler de novo esse aqui. Aconteceria também no plano físico, que é essa história de exteriorizar a imagem, já transmitir ao outro aquilo que... Porque se você souber se refletir, você vai precisar de poucas palavras para definir a largueza dos seus planos e sentimentos. Isso a gente sabe, com relação... Kardec fala isso também, com relação ao espírito mais evoluído, mais elevado, ele precisa de poucas palavras para falar muita coisa. Mas eu duvido que o André Luiz esteja querendo referir-se a isso. Eu amarelei essa parte final aí, acomodando-se à síntese que lhe angaria maior cabedal de tempo e influência. Essa ficou, para mim, um pouco mais difícil de compreender. Então, esse é o texto que está lá. Vamos ver o comentário aqui. Em nenhum momento dessa resposta, ele dirá que os espíritos se comunicam pelo pensamento, como diz Kardec, como faz Kardec, porque o Kardec deixa claro isso. A comunicação entre os espíritos se dá pelo pensamento. Ele não fala isso em lugar nenhum, André Luiz, pelo menos de forma objetiva. Ele dá esse floreio todo aí. Ele diz, André Luiz, diz que é pela imagem de si próprio que exterioriza. O sujeito exterioriza uma imagem, o outro entende. Essa seria a linguagem do espírito. Isso só pode ter uma causa. André Luiz não consegue compreender o processo. André, passo para você. Na minha concepção, eu vejo da mesma forma. Ele não entendeu o processo, está descrevendo do jeito que ele enxerga. Porque são inumeráveis as vezes em que Kardec diz que a linguagem dos espíritos é o pensamento. Tem nada a ver com imagem. Um espírito pensa, o outro capta e pronto. E quando você falou, né, quanto mais evoluído o espírito é mais sintético, né? Lembramos, gente, isso é aqui no plano físico, tá? Isso é aqui no plano físico. E quando um espírito se comunica através de um médium,
quanto mais evoluído, a tendência é ele ser mais sintético. Mas a gente não pode esquecer de um detalhe, né, gente? Esse espírito está passando para o médium uma ideia. Às vezes o médium amplia muito o texto. Pode haver falha do médium, tá? Eu acho mais um trecho dessa obra que não tem pé nem cabeça, na minha opinião. Porque a linguagem dos espíritos é o pensamento, não tem palavras. Se não tem palavra, não tem como ser prolixo nem sintético. Basta pensar, o outro entende. Para mim, isso aqui não tem pé nem cabeça. E essa comparação com o plano físico também, para mim, está totalmente fora do eixo. Tá? Fábio? Perfeito. É tão simples o Kardec, né? É através do pensamento, né, Deja? Você não precisa ficar floreando, falando mais coisas. É através do pensamento. E o pensamento até... Você também não precisa de idiomas, né? Vamos supor que você desencarne vai na Rússia ou na China. Como é que você vai se comunicar, né, Deja? Vai ter que aprender mandarim? Então, isso vai aparecer. Já aparece isso aí. Então, Deja, assim, o Kardec foi tão simples e, assim, sem muita complicação. Se dá através do pensamento. Agora, ficar viajando em outros atributos, o André falou, a tua observação foi lá perfeita. O André Luiz não entendeu direito, pelo menos ele não entendeu direito como se dá o processo. Por isso que ele escreveu bastante e não explicou muita coisa, né, Deja? É isso aí. Tanto não entendeu que foi prolixo, né? Uhum. Isso daí, Henrique, só um minutinho, por gentileza. Isso daí é o que o César tinha comentado aqui e a gente sempre está falando. O sujeito enrola, exatamente porque ele não tem. Quando você não consegue explicar alguma coisa, você começa a enrolar. É isso aí. Henrique, por favor. Ok. Eu acho que o André falou tudo, né? Não tem sentido. É um texto sem pé nem cabeça. E lembrando, só para dar um complemento do que o André falou, que eu acho que o André comentou perfeito, não tem mais quase nada, mas é que o pensamento é um atributo do espírito. Que parece que eles não sabem disso, né, André? Parece que eles esqueceram isso aí, ou não compreendem. Porque a forma, a imagem, não importa para o espírito. Eu posso assumir qualquer forma. O perispírito, ele não é rígido. Então, é outro desconhecimento desse princípio, né? Infelizmente. O pessoal... Vamos para frente. Vamos, beleza, então. Só um minuto aí, gente. Fala aí, André. Eu me lembro de determinado expositor espírita bem renomado e muito defensor de André Luiz e de Emmanuel, dizer que, segundo eles, o pensamento é uma... Estava lembrando até agora me some o termo. Quando você produz uma secreção, lembrei. Como se fosse um hormônio. Veja, isso é total desconhecimento, gente. Isso é vislumbrar o pensamento do ponto de vista da matéria. Exato, André. E só para esclarecer, na matéria não é o pensamento. Na matéria é o reflexo do pensamento. A alma pensa, a gente não sabe como, não tem nenhuma referência de como que isso acontece. O perispírito transmite para o corpo. E no cérebro existem secreções, existem neurotransmissores, existem hormônios, isso é no corpo. Então a gente vai perceber nitidamente que nem o Emmanuel, nem o André Luiz entenderam bem o processo. Que eles misturam o pensamento da alma com o que acontece no cérebro. Só que o cérebro não pensa, né? Talvez seja isso que não está claro para eles, né? Antes do comentário aí, antes da sequência, o César falou um negócio interessante aqui. Estamos lidando com o André Luiz. O André Luiz é o espírito de terceira ordem, que necessitaria de esclarecimentos desde a sua apresentação. Quer dizer, desde o momento que ele começou a falar aquelas besteiras, alguém tinha que esclarecer. Ele falava, meu amigo, você está falando do quê? O que você quis dizer com isso? O que você quis dizer com aquilo?
Se alguém houvesse questionado tudo isso lá atrás, antes de publicar o livro, as coisas teriam tomado outro rumo. Agora, o que o César fala aqui, ó, porém foi recebido como superior, e isso fez iludir-se ainda mais. Perfeito. Perfeito. É isso mesmo. Eu acho que a grande questão aí, gente, desculpa se eu estiver atropelando demais, a grande questão é como que alguém deixa um espírito desse escrever e como que isso aí é publicado. Porque está na cara que ele é como o Herculano diz em determinado momento, não obstante a gente saiba que depois, em outros momentos, o Herculano defende ele. Então teve uma confusão em que ninguém entendeu. Ele é um neófito. Ele está confundindo matéria com espírito, quem pensa, quem não pensa. Como que alguém deixa um cara desse escrever desse tanto? E, principalmente, como que alguém publica essas obras, né? O que nos faz pensar que a Federação Espírita Brasileira, no final das contas, é quem menos tem autoridade para falar de doutrina em si, né? Ou se deixou levar por interesses outros, que era altamente vantajoso. Você vê, até hoje a FEB se beneficia da venda de todos os direitos autorais de Chico Xavier são da FEB, né? Todo mundo sabe disso, né? Então, isso daí era uma galinha de ovos de ouro, né? Então, eu entendo que talvez não fosse conveniente, na época, eles fazerem ali qualquer tipo de coisa que pudesse estragar, né? Sei lá, coisa de filme, né? Coisa de filme de espionagem. E também tem, né, Djaí, a idolatria de Chico Xavier. Depois de sendo pinga-fogo, aí complicou mais ainda, né? Quer dizer, ninguém poderia falar nada dele, nem do que ele falava. Mas isso foi bem... O pinga-fogo foi bem mais tarde, né? Foi. Mas eu estou querendo dizer que, nesse ponto, aumentou-se mais ainda a idolatria que já tinha, tá entendendo? Claro, se antes alguém poderia criticar, vamos falar, depois disso, não, ninguém fala mais, ninguém bota a mão mais nesse médio, não. Acabou, porque a gente não está falando do médio, a gente está estudando o produto da mediunidade dele. É isso que a gente está estudando. Fazendo o que Kardec recomendou. Exatamente. Aqui nós estamos fazendo o que o Kardec recomendou, examinar as obras. Tudo que vem do mundo espiritual, passar pelo crivo da razão, né? Exatamente. E aí eu concordo plenamente com o André, quando ele fala como é que publica isso. Aí é complicado, né, meus caros? Realmente é difícil de entender isso aí. O André tem toda a razão. Como é que isso aí passou? Mas passou, né? Alguma razão deve ter tido. Todos já comentamos esse texto, né? Agora a gente seguiria com esse. Só um aviso para o pessoal, talvez um ou outro que não saiba. Hoje a gente não faz um estudo de 1 hora só, tá? A gente tem um pouquinho mais elástico o nosso horário, né? Mas a gente nunca passa de 2 horas, tá? Para vocês ficarem mais tranquilos aí. Não vamos estragar a noite de ninguém, não. Quem vai agora era eu, começou com o Fábio, né? Fábio, né? Acho que bom, Fábio. Todavia, não obstante reconhecermos que a imagem está na base de todo o intercâmbio entre as criaturas encarnadas ou não, é forçoso observar que a linguagem articulada no chamado espaço das nações ainda possui fundamental importância nas regiões em que o homem comum será transferido imediatamente após desligar-se do corpo físico. Aí, meu Fábio, aí. Outra bobagem. Só um detalhe aí, né, Odeja? Eu imagino que nós tenho certeza que nós já vivenciamos milhares e milhares de encarnações. Isso aí não seria um problema, né? Que de todas essas encarnações, será que a gente só reencarnaria no mesmo país ou que a gente saberia a língua só no mesmo país? Se fosse dessa maneira com que está sendo dito, no caso, né? Mas vamos continuar aqui. Difícil definir com certeza o que ele quer dizer com o espaço das nações. Também era outra questão que eu ia fazer, viu, Deja? Mas se pode supor que ele se refira a uma suposta
condição em que o espírito desencarnados que sejam, por exemplo, brasileiros, se entenderão entre si falando uma linguagem articulada, como ele diz, e que será, obviamente, o português. O mesmo acontecerá com todos os demais espíritos de outras nacionalidades, porque supostamente estarão na região do seu próprio país. Seja como for, entra em contradição com o que ensina Kardec, quando diz que a linguagem dos espíritos é o pensamento. Deve ter sido por isso que resolveram criar o Esperanto, né? Porque espíritos começaram a deslocar-se para outras regiões. Então, como não se conseguiam comunicar-se com os habitantes dali, entenderam que era importante criar uma língua que todos pudessem falar e assim comunicar-se. Então, Deja, olha só que interessante. Necessariamente, o nosso espírito protetor é de uma classe superior à nossa. E muito provavelmente esse espírito pode não estar habitando a Terra, Deja. Então, assim, qual idioma ele falaria conosco se não fosse através do pensamento, Deja? Tudo bem que o espírito mais evoluído, ele possui conhecimento, mas não sei se ele saberia todas as línguas de todos os mundos, no caso. É tão mais simples nós admitirmos que é através do pensamento, que é uma linguagem universal, e também criar, agora acabou isso aí, né? Mas esse negócio de Esperanto, logo que eu entrei na doutrina, que eu conheci o espiritismo, falava tanto assim, que eu até quase pensei em estudar Esperanto. Mas daí eu precisava estudar inglês, então daí eu deixei o Esperanto e assim, foi a melhor coisa que aconteceu. Eu acho que nem os espíritos estão mais falando Esperanto, viu, Odeja? No meio espírita, isso ganhou especialmente muita força. Faziam cursos no movimento espírita, fizeram-se muito. Aqui em Rio Preto mesmo teve vários cursos de Esperanto. Não tem nada a ver com o espiritismo, né? Mas o espiritismo incorporou isso de uma forma... O espiritismo não. O movimento espírita. A única pessoa que eu vi falando Esperanto foi o Adão Nonato, que já desencarnou, inclusive, que era um senhor que fazia um programa na Rádio Boa Nova. E uma vez eu fui lá na rádio lá e ele foi brincar comigo e ficou falando em Esperanto. E eu achei até interessante. Mas ele não deve ter se comunicado com ninguém, viu, Deja? Porque ele, do meu ponto de vista, ele é o único que conhecia a língua, viu, o Esperanto. Vamos lá, Henri Neto, passo para você agora esse texto. É tão absurdo isso, né? Mas eu vou tentar fazer uma comparação até do nosso mundo mesmo, né? Qual é a linguagem do computador? Português, inglês? Aí o pessoal vai falar, não, é inglês. Não, gente. A linguagem de máquina é binária. 0 e 1. E qual seria uma linguagem universal? Se você chamar um cara de linguística, um especialista em linguística, ele vai dizer que é matemática. Números primos, uma série de coisas. Então, não tem sentido isso que esse cara o que está sendo dito aqui. Como o próprio Fábio falou, nós tivemos várias reencarnações, Fábio. A gente já foi português, a gente já foi americano, inglês, então, nós temos matrizes de linguagens. Não tem sentido isso daí que tá querendo falar, né? É aquela velha história. Confunde o espírito com o corpo. Confunde o espírito com o corpo. Filosoficamente está totalmente complicado isso aí de entender e vai também contra tudo que Kardec ensina nos livros. Porque, veja o livro dos médiuns, o que fala da comunicação? Que não importa a forma, o que importa é o fundo da comunicação, o que o espírito está tentando falar. E aí os caras vão e falam em forma de linguagem, é totalmente o contrário. É muito fácil a gente encontrar contradições, porque é como se de propósito fosse tudo que eles falam nos livros é contrário, e são coisas simples. Uma aqui a gente já encontrou a linguagem. É muito complicado. Ok, pessoal? Vamos lá, então, André.
Eu também não entendi esse começo aqui, não obstante reconhecermos que a imagem está na base de todo o intercâmbio entre as criaturas, encarnadas ou não. Onde que ele viu isso? Isso aí é a continuação do que ele vinha falando aqui atrás, ó. A linguagem é, acima de tudo, a imagem que ele exterioriza de si próprio. Então, mas da onde que ele tirou isso, será, né? Da cabeça dele. Interessante. Quando eu falo alguma coisa para você, deixa para vocês aqui no estudo, eu não estou expondo imagens, eu estou expondo ideias. Pois é. Estou usando a linguagem articulada, né, uma sequência de palavras com uma concordância mais ou menos correta para expor ideias, para expor pensamentos, não imagens. Interessante que ele coloca os encarnados no rolo também aí, você viu aí? Exatamente. Eu não estou tentando expor imagem, não estou descrevendo nenhuma foto, não estou descrevendo nenhuma pintura, enfim. Outra coisa que não fez nenhum sentido para mim. Nem para mim. Então, se alguém tiver alguma ideia para explicar isso, traz para nós aí. O homem é complicadinho mesmo. Só se for a foto da picanha, né? Aí vai, né? Mais alguma coisa, André? Uma possibilidade. Não, nada a acrescentar. Eu só vou dizer uma coisa aqui. Esse negócio de linguagem articulada, essa de imagem, o André já comentou, eu concordo inteiramente. Eu faço minhas as suas palavras. Agora, esse negócio de linguagem articulada é a coisa falada mesmo. Ele dá a entender que os espíritos, ao se encontrarem, ao dialogarem, eles falam, um fala, o outro escuta, como nós aqui. Ou seja, ele transpõe para o mundo espiritual a realidade física, que é o que a gente vem falando desde o começo. Faz isso com tudo. Então, esse negócio de o chamado espaço das nações. Quem que chama? O que é esse chamado espaço das nações? Eu nunca ouvi essa expressão chamada. Você fala assim, a chamada não sei o quê, porque alguma coisa é usual, que já é uma expressão conhecida. Eu nunca ouvi falar isso aqui, espaço das nações. Eu entendo, isso foi uma interpretação minha. Eu entendo que ele está querendo dizer o seguinte: você desencarnou, você vai, como ele fala no fim da frase aí, ó, o homem comum será transferido imediatamente após desligar-se do corpo físico, nas regiões a que o homem comum será transferido. Quer dizer, desencarnou, você mora no Brasil, você vai ficar, na opinião dele, em algum ponto acima da Terra, que para eles é assim, né? Tem uma cidade em cima do Rio de Janeiro, tem outra em cima de Goiânia, tem outra em cima de não sei de onde, tem cidade para todo lado. Então você vai para lá, mas dentro do seu país. Então, quando você for conversar com os espíritos que estão por ali, todos eles vão se entender, porque todos falam português. E assim também vai acontecer na Rússia, na China, e assim por diante. É o que dá para entender, ok? Agora, se um espírito de lá vier para cá ou vice-versa, aí já vamos ter problema. Porque o daqui não fala chinês e o de lá não fala português. Então, o que ele fala? No chamado espaço das nações, eles ainda têm que usar a linguagem articulada. Mas e quando não estiver no espaço das nações? Como é que vai acontecer? Se um alemão vier para cá, um espírito alemão, um espírito brasileiro for para lá, for para a Rússia, for para não sei onde, tá, ele vai para lá, ele encontra um espírito alemão lá. Vai conversar com ele, um não fala português, o outro não fala alemão. Como é que vai ser isso? Como é que o André Luiz resolveria esse problema? Pela imagem, como ele está dizendo aí? A imagem? Que imagem? Aí foi nisso que eu falei, que eu pensei, porque essa história de esperança surgiu primeiro no mundo espiritual, acho que todo mundo sabe disso, que é exatamente em função dessa coisa dos espíritos terem que se entender. Então alguém resolveu criar uma linguagem comum, né, para que os espíritos pudessem se entender. E aí isso daí se foi extrapolado aqui para a Terra. Aí o movimento espírita abraçou isso como se fosse uma grande coisa, para resolver o problema. Não vi nada até hoje. Não vi nada até hoje em termos de Esperanto. Para mim, isso não tem a menor projeção, não tem o menor impacto, não tem a menor força em lugar nenhum. Só dentro de algumas pessoas do movimento espírita. Aqui em Rio Preto tem vários que adoram o tal do Esperanto.
que ficam por aí tentando dar aula de Esperanto, fazer curso de Esperanto, não vai ninguém. Mais alguma coisa, pessoal? O povo não estuda nem a doutrina, vai estudar Esperanto. Você acha? Agora é só... Eles vão ficar esperando, André. Eles vão ficar esperando, André. Vão ficar esperando. Só trocar uma palavra só, né? Agora veja como é complicado esse negócio. E o doutor Fritz? Por que quando ele se apresenta, ele fala um alemão com sotaque? Também não tem sentido. Quer dizer, crenças do médium, usando isso daí, né? Não tem sentido. Se um espírito falando como o Dr. Fritz, com sotaque alemão, para se dizer que é um alemão. Eu nunca entendi. Você falou bem, eu nunca entendi isso daí. Nem eu, Deja, nem eu. Não, nenhuma dúvida, gente. Estudando lá o capítulo 19, né, do Livro dos Médiuns, e a gente passou por ele há pouco tempo, desde o Fábio estão aí para me ajudar, nenhuma dúvida que isso aí é crença do médium. Só falta alguém que fala alemão para pegar esses trejeitos aí e corrigir. Aí você vai ver o circo pegar fogo. Mas ninguém tem peito para fazer isso. Mas não tem nenhuma dúvida, isso aí é trejeito do médium, é crença do médium. Trazer esse comentário do meu querido amigo Diego Moura, aqui de Rio Preto. Idioma está diretamente ligado à matéria. Uma língua contém elementos de sons e articulações do sistema vocal que só tem efeito no plano físico. O plano espiritual tem leis naturais diferentes. Mas, pois é isso aí, né, Diego? Mas o André Luiz acho que não sabia disso. Vamos lá, moçada. Prossigamos? Bora. Agora, depois do Fábio, é o... Acho que volta para mim, né? André, exato. Então, vamos lá. Revista Espírita, outubro de 64, um pouquinho depois da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. Sabe-se que os espíritos não necessitam da linguagem articulada. Eles se entendem sem o recurso das palavras, pela só transmissão do pensamento, que é a linguagem universal. Então, o espaço entre as nações, idioma, caiu tudo. Isso aqui já mata totalmente o problema. Querem comentar? A gente avisou aqui, ali atrás que a gente ia trazer alguns textos do Kardec que colocam por terra essa questão e que deixam bem clara a sistemática de comunicação entre os espíritos, né? Vamos lá, mais alguém? Só para não deixar passar o que o César falou aqui, já imaginou qual linguagem falaria ou fala Ismael, dito governador espiritual do Brasil no meio espírita? Governador espiritual do Brasil é tão atrapalhado que é capaz dele não falar português. Bem capaz dele governar o Brasil e só falar francês, viu? Pois é. Podemos seguir, então? Nada. Revista Espírita, mês de maio, 1859. Item 42. Quem é esse espírito? Nada sei, mas ele me domina. Por que não lhe perguntas, item 43, né? Não ouso. Quando lhe quero falar, ele me olha e eu sinto a língua travada. Evidentemente, língua aqui é figurado, tá, gente? Não tem língua, é órgão, né? Nota de Kardec. Kardec já vai explicar isso. É evidente que aqui o vocábulo língua está em sentido figurado. Os espíritos não têm linguagem articulada. Aí, repetiu. Pois é. Algum comentário aqui? Aí eu queria dar uma explicação, André, se você me permite. Esse texto aí é tirado de um artigo lá de maio de 59. É um diálogo mantido com um espírito ainda meio atrasado. E ele, quando ele responde quem é esse espírito, é um outro espírito ao qual ele se referia. Ele estava falando que ele tinha um espírito que o dominava, etc, etc, né? Quem é ele? Eu não sei, mas ele me domina. Por que você não pergunta para ele? Eu não tenho coragem, tal. E depois,
eu peguei mais isso para colocar novamente a afirmação do Kardec aí, os espíritos não têm linguagem articulada, só para isso. Tá ótimo. Fábio, Henri, algum comentário? Está bem explicado, não tem muito o que comentar, né, André? Tá claro, tá claro. Terceiro trecho, Revista Espírita, mês de abril de 59, quadro da vida espírita. Esse texto é fantástico. Nós passamos por ele antes de entrar na mediunidade curadora, né? Uhum. A palavra articulada é uma necessidade de nossa organização. Isso é Kardec escrevendo com relação ao plano físico. Como os espíritos não necessitam de vibrações sonoras para lhes ferir os ouvidos, compreendem-se pela simples transmissão do pensamento, assim como por vezes acontece que nos entendemos por um simples olhar. Então, mais um texto dentre os dezenas de vezes em que Kardec vai dizer da não existência de linguagem articulada no plano espiritual. Então, vale o que foi falado pelo Henri, confirmado pelo Deja, né? Para que um espírito, ao usar um médium, vai usar sotaque alemão arrastado? Ou mesmo que não seja alemão, que seja outro. É que a gente se apega muito ao alemão por causa desses médicos aí que vivem se manifestando através dos médiums, né? Uhum. Esse espaço das nações, tudo isso cai por terra, gente. Isso aqui é um negócio absolutamente dele, né? Maneira dele de ver o mundo espírita, e nem é um grande problema. O problema é como que deixam esse cara escrever e como que publicam isso, né? O Deja levantou uma hipótese aí, mas, né? Quem somos nós, né? André, permita só reforçar o que você falou. Como a gente sabe que o espírito se comunica ao médium, transmite o pensamento ao médium, e o médium fala com sotaque alemão, por exemplo, me ocorreu aqui de perguntar, será que o espírito, por ter sido alemão, no caso do Dr. Fritz, será que ele pensa com sotaque? Boa, Dejaí. Boa, muito boa. Aí você mata tudo. É interessante isso, né? Se você perguntar isso para eles, eles vão dizer que provavelmente sim, né? Possivelmente. Ainda não perdeu os trejeitos daquela encarnação na Alemanha, né? Vai ter 1001 explicação. Uhum. Mais algum comentário aí? É igual aquelas... Quando os médios vão receber o bezerro, fazer uma linguagem do velhinho, né? O velhinho assim, não sei o quê. Espírito velho? Espírito velho? Aí eu fico, como é que pode um negócio desse? Arquejado, assim, né? Eu imagino assim. É bem teatral, né, gente? É bem teatral. Eu já vi também alguns médicos de Chico, né, pessoal, que fica usando aquele jeito dele falar. Chico fala como se fosse um negócio assim, querendo provar, fazer um teatro que é Chico Xavier. É complicado isso, é muito difícil. Eu vejo muito isso aqui. Vamos tocar então mais um pedacinho? Agora vai para o Henri, né? Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 19. Papel do médium nas comunicações espíritas, item 223. 15º. Os espíritos só têm a linguagem do pensamento, não dispõem da linguagem articulada. De novo, né? Pelo que só há para eles uma língua. Assim sendo, poderia um espírito exprimir-se por via mediúnica numa língua que jamais falou quando vivo? E nesse caso, de onde tira as palavras que se servem? Acabaste tu mesmo de responder a pergunta que formulaste, dizendo que os espíritos só têm uma língua, que é a do pensamento. Essa língua todos a compreendem, tanto os homens como os espíritos. O espírito errante, quando se dirige ao espírito encarnado no médium, não lhe fala
francês, nem inglês, porém a língua universal, que é a língua do pensamento. Para exprimir suas ideias numa língua articulada, transmissível, toma as palavras do vocabulário do médium. Fantástica explicação. Deve ser do Erasto, né, gente? É o Erasto. Olha o Dr. Fritz, olha o Dr. Fritz aí. Não, aí acabou com o Fritz. Aqui é Erasto. Erasto, eu acho que nós 4 aqui somos fãzão do Erasto. Erasto, ele tem uma linguagem que ele não permite dúvida. Ele fala direto, explica de uma maneira muito interessante e não deixa dúvida nenhuma, né? Vocês querem que eu leia o item de baixo ou a gente comenta o de cima? Completa, por favor, depois a gente comenta tudo. Tá, item 2.5. Os nossos pensamentos não precisam de investidura da palavra para serem compreendidos pelos espíritos. E todos os espíritos, muito bem grifado aqui, percebem os pensamentos que eles desejam transmitir, sendo suficiente que lhes dirijamos esses pensamentos, e isto em razão de suas faculdades intelectuais. Perfeito, aqui não tem dúvida. Para que língua? Se tem o pensamento é um dos atributos do espírito, e todos somos espíritos, só que uns estão encarnados e outros estão na erradicidade. E todos temos o pensamento. Então é aí que a gente entra em comunhão de pensamentos. Não precisa de língua. Língua é para quando a gente está encarnado, que a gente está numa situação de um planeta, que eu tenho país, etc, etc. E tem um detalhe que o rapaz falou, que eu gostei bastante, que a língua, ela depende, né, além dos órgãos, de um elemento para transmissão. O ar, por exemplo. Se você chegar no espaço e tirar o ar, você vai falar, ninguém vai escutar. Porque ele precisa... Foi o que o Diego falou. O texto do Diego aqui. Ó. Exatamente. Então, dentro desse raciocínio, da consequência dele, se você cria língua no mundo espiritual, articulado, vai ter que ter ar no mundo espiritual, né? Que é outra situação que não tem sentido. Então, a gente percebe exatamente, de novo, esses espíritos fazendo a materialização do mundo espiritual. Passo para vocês. Vamos lá, Fábio. Não, é perfeito, né, Deja? Assim, o Kardec, ele bateu tanto assim nessa tecla aí, que de verdade, como você mesmo disse, eu não sei porque não perguntaram na época, escuta, não é só através do pensamento, não, assim, mas eu acho que nem é muito culpa do espírito André Luiz, porque nos próprios livros ele falou que nunca foi espírita, né? Eu acho que era demais a gente querer que ele falasse de espiritismo, né, dele? Ele não sabia nada. Ele era um católico, né? E me parece que é aqueles católicos que nunca vão na igreja ou coisa parecida. Isso aí não deveria nem levantar muita questão, viu, Deja? Levantar dúvida. O Kardec fala isso inúmeras vezes, já na introdução do Livro dos Espíritos, o Kardec está falando que a transmissão ocorre pelo pensamento, né? E assim, se a pessoa é muda aqui, hein, Deja? Como que ela faz para ela fazer uma prece? Já que a comunicação tem que ser através de articulação, no caso, porque ele fala de encarnados também, né? Como é que o anjo guardião, como é que o anjo guardião vai entender a prece dela, né? Exato, assim, então, assim, isso aí é um ponto tão pacífico, assim, sem nenhuma dúvida, que eu não sei como que conseguiram complicar tanto esse negócio sobre a comunicação dos espíritos, dos encarnados e dos desencarnados, no caso, né? Vamos lá, André? Deja, acho que nada a acrescentar, viu? A gente é muito apegado aos textos de Kardec justamente por isso, né? Pela lógica, pela facilidade de entendimento, e nada a acrescentar. Ele fala, mais uma vez, né, que da não necessidade da linguagem articulada, e pelo menos para a gente isso é muito claro, né? A gente já não consegue mais pensar o plano espiritual com linguagem articulada, né? A gente já vê o plano espiritual como o pensamento sendo transmitido pelo fluido, um pensa aqui, o outro capta lá, né? Para nós já não é uma grande dificuldade isso. Agora, deixa eu só complementar o que o Henri falou, né?
se tem linguagem articulada, precisaria ter ar. Henri, para eles inventarem que o próprio fluido cósmico leva a linguagem articulada, não custa. Eles não conseguem justificar, mas para criar a ideia e soltar não custa nada, né? Então a gente tem que estar pensando nisso, né? Para eles criarem mais um argumento também, se a linguagem, se o fluido cósmico leva o pensamento, vai levar a linguagem articulada também, tá? Eu não estou dizendo que isso esteja certo, eu concordo com você. Mas argumento para eles não vai faltar, né? Mas você acredita que já teve gente que... Eu já ouvi gente falando isso, André? Você já acredita que eu já ouvi? Acredito. Não é difícil, não. Bom, vamos lá, então. Mais uma palavrinha sobre isso. E eu acho interessante que aqui, como a gente está no capítulo 19, hein, André, Fábio, nós exploramos tanto isso daí, né? Eu acho que foi o negócio que nós mais falamos, acho que foi isso aí, né? Mas essa parte da pergunta número 15, o primeiro texto aí, é interessante que ele fala: os espíritos só têm a linguagem do pensamento, não dispõem da linguagem articulada, nem querendo. Eu entendo isso, nem querendo. Pelo que para eles... O termo só é absoluto, né, Deixa? É absoluto. E quando ele fala não dispõe da linguagem articulada, é porque eles não tem como, eles não têm um aparelho fonador, não tem o ar, nada que... Não tem isso, né? Então ele fala assim, o Kardec vai perguntar para os espíritos aqui, e eu acredito que essa resposta seja do Erasto, como o Henri falou, pela lógica, pela objetividade, né? Fala assim: poderia um espírito, ao se comunicar mediunicamente, expressar-se numa língua que ele nunca falou quando vivo? Aí eu pensei no Dr. Fritz, desencarnado. Ele nunca falou português, mas ele está se comunicando aqui por um médium que só fala português, né? E ele poderia se comunicar aqui numa língua que ele não falava, vai se comunicar em português aqui, mas ele não sabe português, não falava português. Ele era alemão quando vivo. E como é que ele vai encontrar as palavras? Aí vem a resposta. Você mesmo já respondeu. Os espíritos só têm uma língua, que é a do pensamento. Ele não tem que encontrar palavra em lugar nenhum. É o pensamento. Essa língua, todos compreendem, tanto os homens como os espíritos. Aqui que vem a parte interessante. Ó. O espírito errante, quando se dirige ao espírito encarnado do médium, não lhe fala francês, nem inglês, nem alemão, nem chinês, nem nada. Porém, a língua universal, que é a do pensamento. Por isso que eu perguntei agora há pouco, será que ele pensa com sotaque? Para exprimir suas ideias numa língua articulada, transmissível, toma as palavras do vocabulário do médium. O médium é que vai formatar em palavras próprias, na sua própria língua, aquilo que o Espírito está transmitindo a ele pelo pensamento. Nós estudamos exaustivamente isso, né? Não precisa ficar aqui agora alongando. Agora, o 225 já é uma dissertação do Erasto e do Timóteo. Por isso que está entre aspas aí. Ele fala assim: nossos pensamentos não precisam da vestidura da palavra para serem compreendidos pelos espíritos. Ele está falando espírito a espírito, lá mesmo, entre eles, né? E nós grifamos, negritamos todos os espíritos, porque existe uma teoria dentro do movimento espírita, o André Luiz acho que falou isso, outros falaram, que os espíritos mais atrasadinhos precisam da palavra articulada. Por isso que eu grifei esse negócio, todos os espíritos. Ele não faz exceção aí, tá vendo aí? Ele não faz exceção, todos os espíritos menos os mais atrasadinhos. Não, todos os espíritos percebem os pensamentos que lhes desejamos transmitir, sendo suficiente que lhes dirijamos esses pensamentos. E ele vai completar dizendo o seguinte, em razão de suas faculdades intelectuais, quer dizer, cada um vai entender como pode.
né? De acordo com as suas possibilidades intelectuais. Então, o espírito transmite um pensamento, o outro entende de acordo com a própria capacidade. Assim como acontece com o médium, né? Nós estudamos isso exaustivamente. São 23h19, pessoal. Vamos ver o que vem em seguida aqui. Aí nós entraríamos num outro texto do André Luiz. Onde o Deja Medium falou em inglês, ó, My God. Lá embaixo, ó, My God, o Deja Medium poliglota. Pois é, tá vendo? Esperanto não é inglês. Vou dar uma sugestão aqui, ó, como é um slide mais longo, vamos deixar para a próxima? Podemos encerrar por hoje, né? O Fábio e o Henri, por favor, dá a opinião de vocês. Eu acho bom também. Eu concordo, porque esse negócio de... Quando eu li no nosso lá, que ele falava que os espíritos andavam lá, não volitavam por caridade e respeito aos outros, eu acho isso um absurdo. E a gente vai falar isso lá na frente, é melhor falar com calma, é melhor do que falar isso rápido. Isso é importante. Nós vamos entrar num novo texto, num novo assunto, né, Fábio? É melhor parar, né? Sim, sim. Sendo um outro assunto, gente, é bom a gente não fragmentar, né? Maravilha, então. Vamos encerrando, então, por hoje. Henri, suas palavras finais, meu amigo. Eu só tenho a agradecer a vocês por estar aqui, aprendendo muito com vocês, o chat também. A gente vê cada pérola no chat. Assim, as pessoas estudam Kardec, né, com a gente aqui, isso é muito bom. Então, a gente só tem a agradecer, vou desejar a vocês uma boa noite, né? E não percam o próximo Em Busca de Coerência Doutrinária. A gente depois, terminando isso, a gente vai preparar outros estudos com vocês e nós estamos aqui bolando algumas coisas. Obrigado e até mais. Bom final de semana, pessoal. Deixa eu dar uma palavrinha para o Cláudio aqui, André, antes de você falar. O Cláudio, e o nosso André aqui é André Luiz também, viu? Para piorar tudo. Não sei como não falaram que eu sou a reencarnação dele, porque ele gostava de comer, eu também gosto. Ele era meio glutão. Pois é. Acabou morrendo até por causa disso, viu? Pois é. Como Fábio Fadel, meu caro amigo, suas despedidas por hoje. Eu só gostaria de agradecer a você, ao André, ao Henri, e mais uma vez, às vezes, me desculpar, porque eu gostaria de trazer muito mais informações, né, Deja? Assim, muito mais conhecimento sobre o texto que eu não tenho. De verdade, eu não tenho. Eu acabo sendo mais aprendendo com cada um de vocês sobre as consequências do texto desse livro, que, para mim, assim, se alguém começar por esse livro, se eu precisasse começar pela doutrina espírita, por esse livro, jamais eu seria espírita. Que é um negócio muito, muito triste de se compreender. Mas agradeço mais uma vez a paciência de cada um de vocês e até o próximo programa. Sim, só uma lembrança, gente. Só uma lembrancinha que eu acabei de esquecer de falar, eu ia falar isso nesse programa. Os médicos espíritas têm esse livro como se fosse o livro dos médiuns, como se fosse a ciência espírita. Eles idolatram isso daí, por causa desses termos. Né? Isso é lamentável. Pois é. André, meu caro, suas palavras finais por hoje. Valeu, gente. Como o Deja falou, né? André Luiz morreu tanto comer, eu ia brincar, ainda morro disso. Como diz a música, né? Mas valeu, gente. Obrigado, Henri, Fábio, Deja, pelo companheirismo aqui. Pode ter certeza, aprendo muito com vocês, encontro argumentos para coisa que eu não sabia que não estava certo, mas não conseguia argumentar com vocês, eu encontro argumentos. Obrigado a todos os amigos aí no chat. Um abraço, até a próxima. E vou comer alguma coisa já já. Meus amigos... Ainda morro disso. Pois é. Meus amigos, muito obrigado, André, Henri, Fábio, um abraço aos três aí, muito bom estarmos juntos aqui finalmente, nós quatro. O encontro de hoje, na minha avaliação, foi muito proveitoso, deu para a gente aprender bastante, né? Obrigado a todos que estiveram conosco, obrigado aos que participaram, que deram ideias, sugestões, fizeram comentários.
Bom fim de semana a todos e até, da minha parte, até quarta-feira com o Livro dos Médiuns. Até mais.